E se eu te dissesse que existe um erro silencioso que faz milhares de pessoas trabalharem 30 anos e chegarem ao fim da vida sem nada? Sem casa quitada, sem reserva, sem tranquilidade, apenas cansados e com muitos boletos para pagar, e ainda tendo a sensação cruel de que trabalharam muito, mas construíram pouco. E o pior é que esse erro parece normal. Ele acontece no dia do pagamento. Naquela hora em que o salário entra e em poucos minutos desaparece. Você olha o extrato, paga uma conta, depois outra, e quando percebe, não sobrou quase nada. A vida inteira passa assim. Você corre, se esforça, acorda cedo, abre mão de muita coisa, mas continua preso no mesmo lugar. Eu sei que isso machuca, porque não é só sobre dinheiro. É sobre o medo de não conseguir dar segurança para quem você ama. É sobre deitar na cama cansado e pensar: se acontecer alguma coisa amanhã, eu não estou preparado. E talvez o mais difícil seja que ninguém nunca ensinou você a sair disso. Ensinaram você a trabalhar, ensinaram a pagar contas, ensinaram a sobreviver, mas ninguém ensinou a construir patrimônio. Só que hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você olha para o seu salário. Porque a Bíblia fala sobre dinheiro mais de 2000 vezes. Fala mais sobre dinheiro do que sobre fé e oração juntas. E isso não acontece por acaso. A Bíblia trata tanto do assunto dinheiro porque Deus sabe que a forma como você lida com cada real afeta a sua paz, o seu casamento, o seu sono, o futuro dos seus filhos e a liberdade da sua família. E Ele quer sempre o melhor para você. Então respira fundo comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar passo a passo como sair desse ciclo. Sem promessa de riqueza rápida, sem fórmula mágica, sem precisar ganhar mais. Apenas usando princípios simples, bíblicos e práticos que podem transformar o pouco de hoje na segurança de amanhã. E tudo começa com uma decisão que parece pequena, mas que muda tudo. Quando o salário cai na nossa conta, a primeira coisa que fazemos é pagar todo mundo. O aluguel, a luz, o cartão, o financiamento, a parcela, o streaming, o delivery. E quando chega a sua vez, infelizmente não sobrou mais nada. Não é assim? E talvez você esteja pensando: mas eu preciso pagar as contas. E você está certo. Só que existe uma diferença entre pagar as contas e viver a vida inteira sem construir nada. Provérbios diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda. E primícia significa o primeiro, o topo, a primeira parte, e não o que sobra. Agora presta atenção nisso. Durante anos, você foi treinado a acreditar que guardar dinheiro é algo que você faz se sobrar. Mas quem enriquece não guarda só o que sobra. Guarda primeiro e com o que sobra vive. Eu quero que você imagine uma cena. É dia de pagamento. O salário caiu. Você abre o aplicativo do banco. Tem R$3.000 na conta. E naquele instante parece que você está respirando de novo. Só que aí você se lembra do aluguel, da luz, do cartão, da internet, do mercado. E quando você percebe, sobraram apenas R$87. E sabe o que a maioria das pessoas faz? Diz para si mesma: mês que vem eu guardo. Só que o mês que vem chega. E acontece a mesma coisa, e no outro mês é tudo igual, e no outro também. E sem perceber, passam 5 anos. 10 anos, 15 anos. E você trabalhou muito, mas não construiu nada. Agora imagina uma segunda cena. O salário caiu. E antes de qualquer conta, antes de qualquer boleto, antes de qualquer impulso, você pega R$100, talvez R$50, talvez R$200 e já transfere para uma conta separada. Uma conta que não é para gastar, uma conta que é para construir o futuro. No começo parece estranho, dá até um pouco de medo. Parece que você está tirando dinheiro de algo importante. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você não está tirando dinheiro da sua vida. Você está finalmente colocando dinheiro na sua vida. Porque durante anos você pagou todo mundo antes de pagar a si mesmo. Você sustentou banco, cartão, loja, parcela, juros e deixou o seu futuro sempre por último. Só que o seu futuro também tem conta para pagar. A conta da tranquilidade, a conta da liberdade, a conta do dia em que o carro quebra, do dia em que surge uma emergência, do dia em que você precisa respirar sem entrar em desespero. E sabe o que é mais impressionante? O valor importa menos do que o gesto. Porque quando você separa primeiro uma parte do que recebe, mesmo que pequena, você está treinando algo muito maior do que a sua conta bancária. Você está treinando a sua mente. Está ensinando ao seu coração que você merece construir alguma coisa, que a sua família merece proteção, que o seu futuro não pode continuar vivendo das sobras. Talvez você esteja pensando: mas R$100 não mudam a minha vida. Sozinhos, talvez não. Mas o hábito muda, porque R$100 por mês durante um ano são 1.200. Em 2 anos são mais de R$2.000. Só que o mais importante de tudo isso é que daqui a 2 anos você não será apenas uma pessoa com algum dinheiro guardado. Você será uma pessoa que aprendeu a se pagar primeiro. E pessoas assim nunca mais olham para o dinheiro do mesmo jeito. Eu lembro de uma história simples, mas poderosa. Um homem recebia pouco. Todo mês era a mesma luta. As contas apertadas, o salário acabando antes do fim do mês,
a sensação de estar correndo sem sair do lugar. Um dia ele decidiu fazer uma coisa diferente. No mesmo minuto em que recebia, separava uma quantia pequena, pequena mesmo, tão pequena que parecia ridícula. Nos primeiros meses ele quase desistiu. Ele olhava para aquele valor e pensava, isso não vai mudar nada. Mas ele continuou, e um ano depois, quando surgiu um imprevisto, ele estava preparado. E não precisou se endividar. 2 anos depois, tinha a primeira reserva da vida. 3 anos depois, começou a investir. E o mais importante, não foi o dinheiro que transformou aquele homem primeiro. Foi a sensação de finalmente estar no controle. Porque quem se paga primeiro deixa de viver apenas para apagar incêndio e começa a construir. E isso nos leva ao segundo passo. Existe uma história na Bíblia que parece antiga, mas fala exatamente sobre a sua vida. José estava diante de um problema enorme. 7 anos de fartura viriam primeiro. Depois, 7 anos de fome. E a solução que ele apresentou foi simples: guardar durante o tempo bom para sobreviver ao tempo difícil. Agora olha para nossa realidade. Tem mês que entra um extra, tem mês que a situação aperta menos, tem mês que parece que dá para respirar. E o que a maioria faz? A maioria das pessoas gastam tudo. Compram porque mereceu. Compram porque a parcela cabe no bolso. Fazem uma troca que não precisavam e, sem perceber, transformam um momento de fartura numa armadilha. José ensinou o contrário. Ele mostrou que no banquete da vida, o futuro come primeiro. Se você recebe R$3.000, talvez começar guardando 20% pareça impossível. Então comece guardando R$100, R$50. O importante não é o valor. O importante é começar. O importante é criar o hábito de separar uma parte para guardar. Porque quem aprende a guardar pouco, um dia saberá guardar muito. Mas quem nunca aprende a controlar o pouco, nunca vai estar preparado para o muito. Pois é como está escrito na palavra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E agora eu preciso tocar num ponto delicado. Talvez seja justamente aqui que esteja o peso que você carrega. As dívidas. Tem gente que acorda e a primeira coisa que sente não é sono, é preocupação. É o cartão que venceu? É a parcela que está atrasada? É o banco que ligou? É o limite que acabou? E aquela dívida que começou pequena virou uma bola de neve. A Bíblia diz que quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. E eu sei que essa palavra é forte. Mas olha ao seu redor. Quantas pessoas trabalham um mês inteiro só para pagar juros? Não é porque são preguiçosas. Não é porque são irresponsáveis. Muitas vezes é porque foram empurradas para isso. Foi um imprevisto, ou a perda do emprego, ou uma simples compra feita por impulso num momento de dor, ou até mesmo o cartão de crédito sendo usado para poder sobreviver. Eu não estou aqui para te condenar. Estou aqui para te mostrar a saída. E a primeira saída é parar de cavar. Se existe uma dívida hoje, não faça outra para aliviar a primeira. Pare, respire e se organize. Anote tudo, tudo mesmo. Anote o quanto você deve e para quem deve. Descubra qual dívida tem maior juros. Porque aquilo que fica escondido cresce, mas aquilo que é colocado na luz começa a perder força. Depois, comece a pagar as suas dívidas. Comece pela dívida mais cara, que normalmente é o cartão ou cheque especial. Então ataque uma de cada vez. Talvez demore alguns meses para você pagar cada uma delas, mas cada dívida eliminada devolve um pedaço da sua liberdade. E eu quero que você imagine essa cena. Imagine o dia em que você vai olhar o seu extrato do banco e não vai mais ver parcelas atrasadas. Imagine o dia em que o seu salário vai entrar inteiro. Imagine o dia em que você vai conseguir respirar sem aquele peso no peito. Esse dia existe, mas ele começa com uma decisão que talvez você precise tomar hoje. E quando você começa a sair das dívidas, acontece uma coisa interessante. Você percebe que depender de uma única renda é perigoso demais. A pandemia mostrou isso. Uma demissão, uma crise, uma doença. E sua família pode passar por momentos difíceis. Por isso, uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar é construir uma segunda fonte de renda. Calma. Não estou falando de largar tudo. Não estou falando de virar empresário da noite para o dia. Estou falando de usar aquilo que você já sabe. Talvez você cozinhe bem. Talvez saiba editar vídeo. Talvez faça bolos. Talvez tenha facilidade com crianças, com computador, com manutenções, com vendas, com artesanato. O que hoje parece só um extra pode ser o começo da sua segurança. R$500 a mais por mês talvez não pareçam muita coisa. Mas agora presta atenção. R$500 por mês durante 2 anos são R$12.000. R$12.000 podem ser a sua reserva. O dinheiro que impede você de entrar em dívidas. O começo de um investimento. O alívio de saber que sua família não depende de uma única porta aberta. E é aqui que muita gente se perde. Porque quando começa a ganhar um pouco mais, em vez de construir patrimônio, aumenta o padrão de vida, troca de celular, troca de carro, aumenta os gastos. Só que existe uma armadilha silenciosa nisso. Quanto mais você aumenta o padrão, mais precisa continuar correndo. E quanto mais precisa correr, menos liberdade você tem. A verdadeira prosperidade não é parecer rico, é dormir em paz.
Tem gente que ganha 10 mil reais e vive desesperada. E tem gente que ganha 4 mil reais e consegue respirar, guardar, investir e construir. A diferença não está no tamanho do salário. Está no espaço que existe entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Se você aprende a viver um pouco abaixo do que ganha, esse espaço vira patrimônio, vira reserva, vira investimento, vira tranquilidade, vira futuro. E agora deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém fala na internet. Você não precisa acertar tudo de uma vez. Talvez hoje você só consiga guardar 50 reais. Tudo bem. Talvez hoje você consiga apenas cortar uma assinatura, cancelar um gasto, evitar uma compra por impulso. E tudo bem também, né? Porque a transformação financeira não acontece num salto. Ela acontece em pequenas decisões repetidas. Pequenas escolhas que parecem insignificantes hoje, mas que mudam completamente a sua vida daqui a 1, 2, 5 anos. É como plantar uma árvore. No primeiro dia parece que não aconteceu nada. Na primeira semana também não. Mas continue regando e continue cuidando. Continue acreditando, porque vai chegar um dia que aquela árvore vai começar a dar sombras. E talvez o que você esteja construindo agora seja exatamente isso. A sombra que vai proteger a sua família no futuro. E se você quiser entender melhor como isso acontece, aqui no canal Transbordo Infinito tem um vídeo cujo título é Quer ficar rico? Faça o que ele fez. Nesse vídeo, o próprio Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores do Brasil, conta como ele se tornou um bilionário, fazendo exatamente isso que estamos falando aqui, guardando um pouquinho todos os meses. Vale a pena assistir esse vídeo. E também eu deixei aqui na descrição alguns livros que podem te ajudar muito a desenvolver essa mentalidade de construção de patrimônio, disciplina e prosperidade bíblica. Se você sente que precisa mudar a sua forma de pensar sobre dinheiro, depois dá uma olhada. Pode ser o próximo passo dessa transformação. Mas antes de terminar, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Pega o celular agora, abre o bloco de notas e escreve essa frase. Até o final desse ano, eu terei guardado. E completa com um valor, mas não com um valor exagerado, e sim com um valor possível. Com um valor que te desafia, mas que ainda seja real. Porque quando você escreve, a sua mente muda. O seu coração muda. As suas decisões mudam e a partir desse momento, cada compra que você for fazer, você vai se perguntar: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? E talvez pela primeira vez em muito tempo você vai parar de sentir que está somente sobrevivendo e vai começar a sentir que está definitivamente construindo o seu futuro. Construindo paz, construindo patrimônio, construindo proteção para a sua família, construindo uma vida onde o dinheiro deixa de ser uma fonte de medo e passa a ser uma ferramenta para cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque no fim das contas, o seu salário não é tão pequeno a ponto de não poder mudar a sua vida. Talvez ele só esteja precisando de direção. Então comece hoje mesmo a colocar em prática tudo o que foi falado hoje aqui. Você vai se surpreender. E para você, vou deixando o meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos, rumo ao transbordo infinito. Gratidão!